Agora já vamos, agora esperar o convite para a janta lá, né? Ah, talher novo, facão, eu quero esse aí, hein? Vamos marcar outro culto lá, hein? Tomar aquele caldo caprichado. Ei, coisa boa. Muito bem, nós estamos recebendo... já tiveram aqui algumas vezes, amigo e irmão em Cristo nosso, né? A Carla, o Fabiano e o Samuel estão lá atrás. Obrigado, viu? Pela presença. E também a irmã e o cunhado da Jaqueline, a Patrícia e Isaac, que estão ali, né? Obrigado também pela presença, viu? Vamos dar um bem-vindo a eles como irmãos. Sejam. Pela primeira vez, tem mais alguém? Não, acho que são eles, né? Então tá. Muito bem, hoje eu estava falando pela manhã aqui, compartilhando com os irmãos, a gente está divulgando o projeto, e esse negócio entra na via da gente, né? 20 anos na minha vida já, eu fico muito feliz de fazer a obra do Senhor. E eu já falei para alguém, ele falou, você está brincando? Eu falei, já compraram mais de 30 passagens, se bobear não vai comprar um avião agora, que o negócio está... Já 30 já comprou, né? E aí tem uma pessoa que falou, não, eu quero ir. Eu falei, bora. Então a gente vai motivando todo mundo para participar. E vai chegando assim, de uma forma ou outra, Deus abençoa, né, irmãos? Amém? A obra do Senhor é algo assim maravilhoso, é espetacular. Nunca teve dificuldade, e nunca vai ter, né? Deus, às vezes, ele tem as bênçãos guardadas, ele fala, deixa esse povo orar um pouquinho mais. Então, ele guarda um pouquinho e vai soltando aos pouquinhos, né? E, com certeza, eu estava dizendo pela manhã que vai ser um projeto maravilhoso e, se você quer ir, não dá tempo ainda. Dá jeito ainda de ir. Não perca essa oportunidade, não. Quem garante que o ano que vem a gente vai estar aqui? Quem garante, irmãos? Né? Quanta gente não conseguiu cruzar o 24 para o 25 aí? E aquilo que a gente tem que fazer hoje. É hoje. Porque a gente nunca sabe amanhã. É o privilégio. O ano que vem eu vou, deixa eu acabar isso, eu vou estar. Eu já falei um dia, tem muita gente, estou dizendo que não. Deve ter, mas vários lugares. Tem que ir. Muitas pessoas vão partir e deixar muita coisa engavetada. Engavetada. Vai chegar na velhice, eu queria ter ido tanto sem fronteira. Eu queria ter tanto feito alguma coisa, então a gente não sabe se pode ou não pode, se vai dar, se não vai. Então, a oportunidade é hoje, faça. O dia que eu estava contando para os meninos na nossa classe hoje, o dia que o carro, nós em viagem, o carro capotou com a minha família, e eu me vi naquele lugar, meu pai sangrando, eu com os braços tudo estourado, o carro tudo amassado, eu falei, primeira pergunta, falei, se eu tivesse morrido agora, onde que eu estaria? Aquele negócio me abriu os olhos, falei, eu vou tomar um rumo na minha vida, né? Porque a gente só dando uma sacudida, para a gente falar, opa, peraí. Então, não perca a oportunidade, não. Essa galera que vai aí vão voltar empolgada e, com certeza, serão uma grande bênção ali na Bahia. E você, que está participando, vocês viram como é que vai ser o dia 29 lá? Vai ser um dia maravilhoso. Eu estou vendo o sol lá, bem forte, porque quem vai ficar lá dentro da água sou eu. Então, vocês orem aí, viu? Porque, olha, água gelada não é fácil, não, para batizar. Meu Deus do céu, né? Eu batizei uma irmã uma vez lá no acampamento, que ela, do dia que ela pulou, parecia aquelas galinhas que pulam dentro da água e saem voando, sabe? Ela nem ficou lá dentro muito tempo, não. Tão gelada que estava. Aí cheguei em casa, deu no Fantástico assim, o dia mais frio do ano. Eu falei, nossa, eu batizei 11, gente. Eu saí de lá assim, ó, congelado, igual Robocop. As pernas tudo duras. Mas vale a pena. Então, nós teremos lá 10 horas um culto maravilhoso. Perto das 11, um pouquinho, nós vamos descer. E vamos fazer o batismo e depois vamos subir. Olha, desce, sobe, e depois nós vamos pegar aquele, né, Zé Carlos, aquele churrasco de frango. Eita coisa, hein? E à noite estaremos aqui para a grande festa, entregar aí os nossos certificados. Muito bem, queridos, vamos em frente. Vamos ler o nosso texto, está lá em Lucas 10, 25 a 37.
Eu vou ler para os irmãos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E achegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede de igual modo. Amém? Lindo esse tema, né, irmãos? Esse texto, né? Coisa bonita, né? Eu quero pensar sobre a corrente do bem. É justamente o que nós estamos fazendo. O Jailton agora deu o exemplo da corrente do bem, ó. Já participou, né? Nós, na igreja, temos vários assuntos que a gente trata, mas muito assunto. Educação cristã, preocupações com as doutrinas, a obra missionária e tantas as outras coisas mais que a igreja, de certa forma, se preocupa. É algo que está no coração de cada um de nós. E há algo que nós temos focado os nossos olhos também, é quanto ao sofrimento humano. A gente, às vezes, por coisa tão pequena, reclama, né? Você já viu tanto que a gente reclama? Eu sou talvez seja o primeiro. Mas a gente reclama, às vezes, de tantas coisas, e mal sabe a gente que tem gente que está passando lutas muito maiores que a nossa. Muito mais complicadas do que a nossa. Nas empresas, se a gente pensar um pouco, a gente vai entender ali quantas pessoas passando crises de perseguição, humilhação, autoestima baixa, depressão. As empresas estão lotadas hoje de pessoas que estão sofrendo, mas precisam trabalhar, estão ali, sorrindo, cumprimentando, mas no fundo estão ali, né, sofrendo. Escolas, a quantidade de crianças hoje, até jovens, adolescentes também, com depressão, síndrome do pânico e tanta coisa mais, são muitas pessoas. Lares, filhos com problemas com os pais, com os irmãos, violência doméstica. Hoje de manhã eu estava comentando aqui, que um pastor aqui da região, de outro bairro, disse: Tarso, no meu bairro, o que está tendo de violência contra a criança é um negócio fora de série. Na nossa cidade de Sumaré. A gente sabe quanta criança que é um ser indefeso. Né? Muitos deles na escola que têm tentado falar para a professora, amigos, o que tem passado. E igrejas também, muitas pessoas vivem, estão nos nossos bancos, participando das igrejas, dos trabalhos, mas também passando dificuldades, problemas. Muitas vezes as pessoas não têm com quem compartilhar, e muitas vezes não querem nem compartilhar, não querem expor o seu problema e a sua dificuldade.
E a gente vê aqui Cristo, na sua caminhada, na sua jornada, no seu olhar, o que mais Jesus focou, o que mais ele observou, o que mais desejou dentro dos seus milagres e as suas realizações, ele queria fazer as pessoas felizes bem. Amém? Olha só o coração de Jesus. Tudo que ele fazia e todos os contatos que ele teve, ele sabia o que aquelas pessoas estavam passando e sofrendo. E o coração dele era amenizar, era resolver, era dar um fim naquele problema, naquela dificuldade. Que coração que Jesus tinha e tem. E é isso que a gente muitas vezes precisa captar dele. A gente talvez não consiga fazer tanta coisa ou alcançar tanto, porque o olhar muitas vezes é nosso. Mas quando a gente começa a olhar as pessoas com o olhar de Cristo, as nossas atitudes mudam. O cristão é alguém totalmente diferente. É uma pessoa mais sensível. Pelo menos tem que ser. Nós temos empatia, nós temos a compaixão. Né? Nós não conseguimos, às vezes, passar por alguém, compartilhar alguém, saber da dificuldade de alguém, e a gente ficar quieto, paralisado. Não. Nós sempre queremos nos doar, nós queremos estender a mão, nós sempre queremos fazer esta corrente do bem funcionar. E eu vejo em Jesus o exemplo maior. Mesmo que muitas vezes as atitudes o que Cristo tomou, o que a gente precisa tomar, muitas vezes talvez não vamos entender, mas o objetivo principal é abençoar aquelas pessoas. Abençoar a família. E lidar com profissionais, com trabalhadores, é lidar com famílias. Mesmo que muitas vezes as pessoas nos olhem como números, né? Você já viu quando a gente está em algum lugar, número tal, né? A gente passa a ser um número. Qual que é o seu número? Meu número é tal, e a gente vai pelo número. Aí chega lá no doutor, chega em qualquer lugar. Mas nós somos seres humanos. Nós temos uma identidade. Isso é muito importante para Deus e para nós. Esses dias atrás, eu vendo uma reportagem desses andarilhos aí, e o repórter perguntando para ele qual que é o motivo, né, que eles estavam fazendo aquela caminhada, essa jornada. Um deles disse assim, meu trecho é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ele chega em São Paulo, ele vai para o Rio, chegou no Rio, ele vai para Belo Horizonte ele chega, ele vai para São Paulo, ele fica nesse triângulo. Irmãos, quase que 90 e tantos % foram problemas familiares. 90 e tantos % lá, problema dentro da família, que fez aquela pessoa abandonar a casa, abandonar o lar, abandonar a esposa, abandonar o filho, abandonar os pais, e pegar o trecho e ir embora, as decepções. E a gente lidar com problemas, lidar com dificuldades, não é fácil. Não é fácil você olhar para frente, para trás, do lado, e não saber o que fazer para sair de uma situação, se alguém não estender a mão para poder te ajudar. Então, nós precisamos focar as nossas energias, nosso talento, buscando o bem das pessoas. E o Evangelho é o caminho. E você também é o caminho e pode ser a solução para o problema de muitas pessoas. Amém? A gente tem que ser isso. Irmãos, viver uma vida cristã, estar na igreja, fazemos tudo isso aqui, e nós não saímos para a nossa casa, e dali para fora a gente não ser crente, não adianta. A gente fechar a Bíblia, fechar o coração, e vai embora e trabalha a semana inteira. Hoje é dia de ir para a igreja. Não, lá fora, que é o grande lugar, é o lugar de nós mostrarmos quem nós somos. É lá que Cristo quer que a gente viva. É lá levando o amor, levando o carinho, levando a compaixão, estendendo a mão, fazendo parte desta corrente do bem para abençoar outras pessoas. Isso é muito importante. E é o que Jesus fazia e fez no seu ministério.
É por isso que missões, muitas pessoas falam da obra missionária, oram para a obra missionária, levantam recursos, mas poucas igrejas vão. O que nós estamos fazendo aqui hoje, mas nós estamos aqui na IBNC e fazendo, irmãos, poucas igrejas fazem. Sair com um grupo desse, um grupo de adolescentes que saem para ir no outro estado, ter uma experiência diferente, falar de Cristo, investir dinheiro do seu bolso, campanha, são poucas as pessoas que fazem. Eu digo que os batistas foram ensinados errado. Eu sou batista no nome, né? Porque muitas igrejas se gabam de levantar altos recursos. Ah, nós levantamos tanto para missões e mandamos. Mas é só dinheiro. Será que é só dinheiro que se manda? Será que nós não temos que ir, não temos que dar o nosso amor, o nosso carinho? Será que eu não tenho que ir lá abraçar alguém, estender a mão, ajudar alguém, orar por alguém, falar para alguém que Cristo ama? Amém, irmãos? Eu tenho que fazer isso. Se eu não posso ir na Bahia, eu vou no meu bairro, vou na minha rua, vou no meu parente. Eu posso contribuir, mas a melhor contribuição sou eu. Como aquele garotinho que eles estavam passando a salva lá um dia numa igreja para ofertar, né, dinheiro, e aí quando chegou perto dele, ele falou assim, pode abaixar um pouquinho? Aí o cara abaixou, abaixa mais. Aí quando ele abaixou muito, ele entrou dentro. Falou assim, eu não tenho mais um posto da minha vida. Olha que coisa. A doação maior que nós podemos dar é a nossa vida. É a nossa vida, né? Então, é o que Jesus fez. Ele deu a si próprio. Muito bem, voltando ao texto. O que nos mostra aqui aquele acontecimento, né? Um homem em viagem foi atacado, assaltado. Eu estava vendo agora o Paulinho, meu filho, mostrou para mim agora, semana passada, o colega dele aqui na Avenida Rebouças, virando, mora ali. O cara parou a moto para entrar aqui em Sumaré também. Parou, 2 caras na moto e já... Eu vim em São Paulo, no Lago Sumaré. Tomou a moto do rapaz. Quer dizer, hoje, até na nossa própria cidade, está complicado hoje. Às vezes, na cidade, eu estou andando assim, eu falo assim, quer ver que essa pessoa vai olhar para trás? Mas é 2 passos que você dá, 3 passos, a pessoa já olha. Porque nós estamos vendo um clima complicado. De dia, mais ou menos, de noite. Esse rapaz, não sei o caminho que ele estava, que estava andando, não sei, devia ter um recurso, não sei o que lá mais, mas o texto diz que ele foi atacado, Jesus contando essa história. E o texto diz que surraram ele, bateram nele, tomaram as coisas dele. Que tristeza. Olha lá, descia um homem em Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, despojaram, né? Não sei o que queria fazer lá, em Jericó, tal, mas disse lá, ó, espancando-o, retiraram e deixou ele meio morto. Que situação deste homem. Mas o texto continua dizendo que passou um sacerdote, depois passou um levita, e diz o texto que eles passaram de quê? De largo. Alguns defendem aqui, porque eles não podiam colocar a mão, não sei quem, eu não vou entrar nessa questão aqui, eu quero dar atenção ao samaritano, mas passaram e foram embora. Não se preocuparam. Um dia eu saí da casa do avô da Cat, quando eu virei, fui entrar no carro, tinha um homem caído assim, tem muitos anos atrás. Tinha uns mais de 70 anos, caído. Eu falei, o que aconteceu, moço? Eu estou aqui, eu não consigo, estou assim, assado. Aí eu fui lá na guarda municipal, falei, vocês podem dar atenção para um senhor ali? Isso tem muitos anos. O cara olhou para mim e falou assim, eu não tenho viatura para ir lá ainda não. Eu falei, rapaz, mas é um senhor, ele está machucado, ele precisa ser atendido. Quase que implorei para o camarada. Falei, eu não tenho viatura, não posso. Aí eu peguei, que está me lascado mesmo, falei, se fosse um animal, você arruma carro, né? Eu pensei que ia ser preso. Aí ele levantou a crista comigo, vou ser preso aqui. Hoje, se atropelar um cachorro, rapidinho tem alguém para correr lá, para pegar. Um gato, um ser humano. O pastor foi atropelado. Menos um, tá bom. Mas se for um animal, vem até o governador aí, o presidente, me socorrer.
Esse homem estava lá, e passaram algumas pessoas e olharam e não deram atenção. Vamos pegar aqui que Jesus está nos ensinando aqui, né, irmãos? Quem que era sacerdote ou levita? As pessoas que eram bem estimadas, credenciadas, valorizadas. Pessoas que inspiravam uma certa santidade, religiosidade. Eram eles que deveriam dar o exemplo. Mas eles passaram de largo. E passou um samaritano. Justamente um samaritano. O samaritano tem duas histórias interessantes. Aquela dos leprosos. O único que voltou para agradecer. E agora, ele que deixou o seu caminho, deixou o seu objetivo, deixou a sua viagem, e ele para dar uma atenção àquele homem e ajudar. E nós temos alguns personagens aqui que eu gostaria de dar um nome para a gente pensar e refletir durante essa noite, esse dia, assim por diante. Primeiro, o viajante. Quem é esse homem? São pessoas que estão por aí, em todos os lugares, sofrendo. Muitas vezes não estão espancadas, não estão caídas, mas estão dentro de casa, sofrendo, tristes, abandonadas, sem rumo na vida. Muitos pensando em tirar a sua própria vida, desanimadas, sem alegria. O viajante representa todas aquelas pessoas que não foram alcançadas pelo amor de Deus, que não têm alegria, um rosto triste, sofrido, não tem esperança. Os ladrões, é o diabo que ataca e tem realizado somente tristeza na vida das pessoas e famílias. Gente, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, independente do dia, quantos brasileiros levantam para trabalhar, para lutar? Mas tem gente que levanta de manhã pensando, quem eu vou assaltar? Quem eu vou roubar? Quem eu vou estuprar? Quem que eu vou dar um golpe? Corações levantam pela manhã buscando o trabalho, buscando o servir. Muitas pessoas indo para um hospital, um médico, um doutor, e tantas pessoas procurando fazer o bem, e vidas levantando, pensando em quem vão destruir. E duro que é verdade. Esses são os ladrões. A Bíblia diz que o bandido, o ladrão, veio roubar, matar e destruir. Esses ladrões fizeram esse estrago na vida daquele homem. O despojaram, espancaram e deixaram aquele homem quase que morto. Muitas vidas estão destruídas, irmãos, porque o diabo tem trabalhado, o mundo tem trabalhado. Hoje pela manhã eu estava comentando sobre mais essa mulher que vem para desgraçar o Brasil. Já veio a Madonna, agora vem essa tal dessa Lady Gaga aí, né? Mas agora veio para lascar mesmo, né? E a prefeitura lá do Rio de Janeiro está investindo 15 milhões de reais no negócio daquele. E gente lá adulta, e famílias, e senhoras e senhores que poderiam estar em casa, cuidando de tanta coisa, estão ali esperneando, passando a noite inteira, né? E ali tem o que no show daquele, irmãos? O que tem naquilo lá? Bebida, droga, estupro, o que mais? Quanta desgraça que vai acontecer ali. Mas não mostram, né? Vai mostrar só o show dela. Pode ver no Fantástico, vai ligar lá que vai mostrar lá. Mas não mostra o pior. As moças, os rapazes, tudo que é ruim, eles escondem. Mas quantos lares e quantas famílias estão sendo atacadas? Nas escolas hoje à noite, eu não sei, eu já fiz trabalho na porta das escolas hoje, enquanto nós estamos em casa, às vezes descansando, o traficante está lá na porta. Eu fiz um trabalho uma vez aqui no Sumaré, levantei as igrejas batistas, algumas, e fui nas quartas-feiras, escalei para ir na porta, o povo vai um dia, terceiro já não vai mais. Nós estamos ausentes, irmãos.
Nós estamos ausentes. É muito glória dentro das igrejas e pouco glória lá fora. É muita santidade dentro da igreja e pouca lá fora. Nós queremos um Brasil salvo, queremos pessoas transformadas, queremos nossos jovens com Cristo, mas nós não vamos. São soldados que permanecem dentro do quartel, com potencial de fogo, com a palavra, com a oração, com tudo, mas a gente não vai. As igrejas estão assim. Nós precisamos ir. Nós precisamos fazer. Graças a Deus que nosso grupo, que nossa igreja abraçou a obra missionária. Amém? Amém. Ai, graças a Deus. Vamos preparando que em breve vem mais, hein? Precisamos ir, irmãos. Né? Precisamos. O povo está clamando. Cada desgraça que você vê, mas você me assusta falar desgraça, mas desgraça é o que não tem graça. Falta a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A bondade de Deus. Desgraça é algo ruim. E o povo precisa da graça de Deus. E o que eles estão tendo nesse mundo é o quê? A desgraça, infelizmente. Esta é a realidade. Então, a Bíblia nos mostra aqui que e eu entendo aqui, que o ladrão é esse que veio matar, veio roubar e veio destruir. Esse é o objetivo dele. Quem é o levita e o sacerdote? São as pessoas passivas, frias, desinteressadas. São aqueles que muitas vezes falam, ai, Deus tem que ter misericórdia desse povo. Mas e você? Deus já teve na cruz e eu? Nós precisamos ter misericórdia. Nós é que precisamos fazer algo. Nós é que precisamos levantar as nossas cabeças, os nossos olhos e dizer, Senhor, essa semana me use, põe alguém no meu caminho, para que eu possa abençoar. Amém? Deus vai colocar. Deus vai colocar, é assim que funciona. Se a gente passar um dia, uma semana, pensa, eu não sei, irmãos, se a gente ficasse uma semana sem falar de Jesus para uma pessoa, a gente tinha que passar mal, tinha que internar. Porque não pode a gente passar uma semana sem falar para alguém, olha, você sabia que Jesus te ama? Entregar um folheto? Não pode. Algo nós temos que fazer. Faz parte. Se o Espírito Santo está em nós e permanece em nós, o que ele vai fazer para nos impulsionar? Ele viu a alma sem Cristo, sem amor, sem a graça e a salvação, ele vai dizer, esse ali precisa ouvir de mim. E ele vai fazer de uma certa maneira, eu possa chegar àquela pessoa. É isso que o Espírito Santo faz. E o texto nos mostra aqui, então, que as pessoas, o levita e o sacerdote, são aquelas pessoas que não se preocuparam. Vou contar um exemplo aqui da última viagem que nós fizemos, quando viemos de Sergipe. Toda a ajuda que a gente faz, isso aqui, irmãos, o dinheiro, a gente investe no trabalho, né? Eu visito, enquanto o pessoal está trabalhando lá, eu visito casa, eu levo cesta básica, eu oro, eu compro remédio, a gente faz de tudo. Então, tem casos que a gente, tendo a verba, a gente abençoa aquela pessoa na hora, né? E na volta, no retorno, nós paramos no posto, parei a caminhonete no posto, desci, e entrei no banheiro, já contei aqui já. E tinha um senhor lá limpando, um moreno fortão, acho que ele era haitiano. Mas o semblante dele estava muito pesado, muito triste. Eu bati o olho e vi ele limpando. Já pensou em limpar, lavar banheiro de posto? Banheiro de posto tem que entrar assim, né? Você entra desse jeito, né? Porque o negócio é brabo. É brabo. Você tem que respirar bem, lá fazer, né, o que você tem que fazer e voltar correndo. Que negócio E aquele rapaz limpando aqui tudo lá. E eu olhei para a cara dele, Jesus falou para mim, o Senhor falou, abençoa esse camarada. Mas falando naquele, abençoa ele. Aí eu saí, fui lá no carro, peguei um dinheiro, peguei um Novo Testamento e voltei. Cheguei lá, ele estava, e por acaso tinha um senhor perto também, eu já vi com o testamento, o cara ficou me olhando, aí eu bati no nome dele, e falei assim, queria te abençoar com duas coisas. Ele parou. Aí eu falei, vou dar o dinheiro primeiro, né? Aí eu dei o dinheiro para meus irmãos do céu. Você viu o sorriso do camarada. Não era muito, não. Uma nota, você sabe, a marca. Ele abriu um sorriso, parece que ele estava recebendo 1 milhão. Mas ele abriu um sorriso, que sorriso lindo. Eu falei, isso é para você. Aí eu peguei o Novo Testamento e falei, isso aqui é mais importante, ó, e dei para ele.
Aí o do lado falou assim, eu também quero. Eu falei, só vai ganhar só o Novo Testamento. Não, tudo bem. Ficou aí o cara do lado. Aí eu dei para ele e falei, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, aí eu saí, o rosto dele mudou. Coisa pequena. Às vezes um abraço, um aperto de mão, uma palavra de motivação. Às vezes a gente pode fazer isso no mercado, irmãos. Uma secretária, no lugar que você está. Você diz, olha, Deus abençoe seu dia. Às vezes o caixa está precisando de alguém, porque ela já foi humilhado muitas vezes, criticado, zombado. Eu já peguei caixa no mercado chorando, já contei aqui. Nós podemos ser luz em todos os lugares. Amém? Esse é o nosso papel. É dizer para as pessoas, Jesus te ama. Esse sacerdote e esse levita são pessoas passivas, frias. E tem gente fria, não tem gente? Fala a verdade, hein? Tem gente que parece uma geladeira, pelo amor de Deus. Meu pai. O samaritano. O samaritano aqui é Jesus. Não tem ninguém melhor que você falar que o samaritano é Jesus. Ele foi lá, ele parou, ele atendeu, ele se preocupou. É como aqueles 4 lá que pegaram aquele homem paralítico lá, levaram e abriram a casa do homem e desceram. E o que Jesus olhou? Não a fé do homem doente, olhou a fé dos 4. Gente, Deus olhando a nossa fé em fazer algo, Ele pode abençoar grandemente. É por isso que a oração por alguém, a oração que nós fizemos aqui agora pela Amanda, a oração pelo Rogério e tantos outros motivos, Deus às vezes não vai olhar nem a fé das pessoas, mas para aquele que está intercedendo. Amém? A Viviane disse 200 almoços, a Marli disse 500. Qual que vocês querem, a Viviane ou a Marli? Amém. Deus abençoe você, Marli. Vai ser aqui. Nós temos que ser de fé. Se alguém falou 600 aí? Não, aqui. Tá bom. Quem que é o samaritano? Jesus. Olha que coisa. Ele não perguntou se o camarada, o que passou, se ele estava devendo, quem que ele... Não, ele foi ajudar. Ajudar. E o mais bonito agora, a hospedaria. Quem acertar aqui a hospedaria, eu vou dar um café lá. Está pago. Quem é a hospedaria? Olha para o teu lado aí. Olha para o teu lado. É esse está aí, é a igreja. A hospedaria e igreja. Você pegou a coisa aqui ou não? O mundo vai lá, destrói. Jesus vem, salva, socorre. E ele coloca a pessoa onde? Na hospedaria. O que é a hospedaria? A igreja. Amém? E fala, cuida. Hospedaria somos nós. Jesus coloca as pessoas aqui dentro e fala assim, cuida dela. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Oh, glória! Oh, glória! É verdade. Estamos cuidando? Por isso que de manhã, o que eu falei de manhã aqui, irmão? Quem estava aqui que eu falei? Vamos o quê? Cuidar bem das pessoas. E ele fala, ele salva. Nós vamos lá, pregamos, a pessoa vem. Jesus fala, mais um aí. A igreja é a hospedaria. Nós cuidamos e devemos cuidar das pessoas. Ele encontrou as pessoas jogadas, abandonadas, destruídas, sem sonhos. E ele diz, levou e falou, cuida bem. A igreja tem que cuidar, amar, ter comunhão, compaixão, atenção. Nós vamos na Bahia lá, e a Joelma, que é a missionária que está lá, ela está começando do zero. Você sabia que nós vamos fazer uma história na Bahia? Amém? Estamos ajudando a abrir um trabalho. Daqui, uns anos, quando ficaram sabendo da igreja estiver lá,
Vocês vão falar assim, alguém vai, puxa vida, a Igreja Batista Novo Coração, Projeto Silvio Monteiro, teve lá no começo do trabalho. Amém, irmão? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Maravilhoso. E o Senhor perguntou para aquele homem, quem que é o próximo? Ele disse, aquele que ajudou. Ele disse, vai e faça o mesmo. Acho que muda um pouco agora a gente entender que nós somos hospedaria. Hein? Hospedaria serve alimento, amém? Cama, descanso, atenção, carinho, tudo. Quanto que a gente pode ajudar? Eu recebi o seu Antônio, e contei para os irmãos uma vez, lá atrás da Ouro Verde, ali, um irmão deu um prédio, eu cuidei, fiquei 1 ano. As igrejas ajudavam um pouco, eu cuidei 1 ano, deve ter passado em torno desse ano, quase 50 homens lá. Eu podia receber 12. Dava comida, tem dia que eu passava o dia inteiro no Unicamp. É a história daquele ceguinho que eu falei que ele não era cego, que ele engana, entendeu? Que ele ficava assim, olhando. Eu falava, você é cego mesmo? Sou. Não era nada. Mas não era nada de cego. Quando ele voltou lá, eu falei, ele vinha andando, eu estou curado. Eu falei, isso é mentiroso, rapaz. Como é que você sabia? Eu falei, ficava olhando para você. Eu sou assim mesmo. Eu dobrava. Mas eu cuidava muito das pessoas. O seu Antônio era um homem de Santa Bárbara, ele tinha um açougue, tinha uma vida muito boa. Ele bateu o carro e matou a filha. Irmãos, acabou a vida dele. Ele virou andante, virou na rua. Ele tinha incontinência urinária. Triste. Pensa bem, o pai sai com o carro, a filha. E nós cuidamos daquele homem lá. O dia que nós fechamos o lugar, eu entreguei ele para a família dele, lá em Santa Bárbara. Mas uma coisa, graças a Deus, eu entreguei. Ele foi curado da incontinência urinária, irmãos. Para mim foi uma alegria grande. Devolvi na mão das pessoas lá. Igreja hospedaria. Cuida das pessoas. Nós estamos aqui para isso. Para receber, para amar e para cuidar. Por isso que é a corrente do bem. Jesus nos mostra aqui, eu vou dar um pulo aqui, senão vai dar tempo, né? Jesus nos mostra que a corrente do bem, fazer sempre o bem, independentemente do que os outros pensam ou digam, faça o bem. Não fique esperando os outros falar se a aprovação das pessoas, não, faça aquilo que está no teu coração. Boba. Não, faça no teu coração. Mesmo que não conheça a pessoa, faça o bem. Mesmo que precisa dispensar algo, faça o bem. Nós estamos neste mundo para fazer o bem. Jesus disse para aquele homem o seguinte: qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que usou de misericórdia com ele. E Jesus disse, vai e faça da mesma maneira. Se há uma instituição que atende o ser humano em todos os sentidos, é a igreja. Há um termo chamado, se eu não estou enganado, holisticamente, completo, corpo, alma e espírito. E as pessoas sabem disso. O amor que nós temos dentro do nosso coração. O Kelvis mais a Josi, eles têm quantos anos casados? 2 anos. Olha o tanto de filho que eles já têm. Vem para a igreja e já ganhou muito de filho. Então, cuidando, eles chamam vocês de filho, sabia? Tem sido bom? Amor, irmãos. Cuidar das pessoas. Nós estamos com um casal agora que vai cuidar da oração da igreja, que é a Tânia e o Zé. Como é que estão rindo lá? O joelho vai ficar cheio de calça. E assim por diante, a gente vai olhando aqui, cada um com trabalho, tudo na hospedaria.
tudo cuidando. E Jesus mandando mais. E Jesus salvando vidas. É a corrente do bem. Aquilo que eu não posso fazer, eu jogo na mão da Sueli. A Sueli faz, opa, eu vou jogar para a Cátia. A Cátia faz um pouquinho e fala, ô Leonardo, você não pode ajudar? Ah, não, eu vou pedir o Daniel para dar uma força. E assim, quando a gente vê, a coisa foi resolvida. Sabe por quê? Porque é a corrente do bem. Amém? Hoje nós iniciamos a oração do mês, todo domingo, 6h15 até 6:50, nós temos a corrente do bem da oração lá. A Tânia e a Zé Maria estão coordenando. Orando por você, orando por 8 famílias hoje. Domingo que vem mais 8. Essas famílias estão lá, a gente vai orar até sábado, e domingo vai mudar. É a corrente do bem da oração. Que Deus possa nos abençoar, te abençoar, e vamos trabalhar, levando essas pessoas até Jesus e cuidando das pessoas que Jesus nos enviar. Amém? Muito bem, quero convidar o irmão João, mais o irmão Zé Maria.